Agora 2h09, acionamos a nossa reportagem na capital federal. Vamos direto a Brasília falar com o Ivan Brandão. Hoje a gente começou o noticiário bem cedo falando sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello e todos os desdobramentos que viriam em decorrência disso. Ivan, mesmo com essa transição, com essa decisão transitada em julgado, o julgamento do Collor já foi adiado 8 vezes desde que chegou ao Supremo. A gente está chegando perto de uma definição ou podemos ver mais imbróglios jurídicos? Boa tarde para você. Fala, Isa, todos os ouvintes aí da Alta Frequência. Não sei, rapaz, o ministro do Supremo é difícil da gente entender, né? Pega sua bola de cristal aí. Você tem ali crimes que foram cometidos entre 2010 e 2014, um processo que chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2018 e que teve uma condenação em 2023 e que transitou em julgado. Transitou em julgado significa não cabe mais recurso, né? Não tem mais o que ser feito nesse processo. E aí você tem o ministro relator falando, esteja preso, vai cumprir a pena, e aí tem um ministro que fala, não, a gente vai analisar isso no plenário, porque não quero fazer isso aqui no nosso grupo do plenário virtual. Imagina um grupo de WhatsApp, Alexandre, para decidir a pena, né, a dosimetria, se ele vai mesmo ou não para a cadeia, né, o ex-presidente Fernando Collor, que é um fato muito marcante, obviamente, na história de um país, né, mais um ex-presidente da República indo para a cadeia aqui no Brasil, mas eu peguei esse viés mesmo, viu, Isa? Eu abri lá o processo no Supremo, e aí pegando toda essa história da tramitação do Collor ali, do processo do Fernando Collor no Supremo Tribunal Federal, de fato, por 8 vezes o processo chegou a ser suspenso, desde que chegou ao Supremo Tribunal Federal. E lá no começo, lá na primeira condenação, quando o relator ainda era o ministro Edson Fachin, falava assim, 33 anos de cadeia pro ex-presidente Fernando Collor, que foi condenado a 8 anos e pouco, né? Mas é só para mostrar um pouquinho também sobre como como é o processo, né, da justiça brasileira, nesse sentido de que, fora as suspensões, os embargos, né, os recursos que são apresentados, não é, veja bem, uma crítica, né, isso tudo é do jogo, faz parte, inclusive, do trabalho da defesa, questionar, né, as decisões dos ministros, a decisão dos relatores, né, aqueles embargos de declaração que são, na verdade foi esse o último que foi julgado, né, para que fosse definida a prisão, que são espécies de pedidos de esclarecimento. Eu não entendi muito bem aqui o que o ministro falou, o que o ministro decidiu. Foram 8 nesse processo, né? Os embargos infringentes, que são aqueles que pedem para que os ministros reexaminem alguma decisão que foi tomada no decorrer do processo. Tivemos além de 2 agravos regimentais também, né, 2 recursos aí contra decisões que foram tomadas ao longo de toda essa tramitação. Por 8 vezes o processo foi suspenso, né, o julgamento foi suspenso, retomado, e aí de repente quando você tem o último embargo, né, o último recurso negado, o processo transitado em julgado, você tem ali a definição da prisão, os ministros têm que referendar, mas o ministro Gilmar Mendes pediu um destaque e automaticamente isso vai para o plenário. E quando que isso vai ser julgado? Ninguém sabe, né? Não tem uma data para isso, vai dependendo do presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Semana que vem com certeza não vai ser, tem feriado, não tem sessão prevista, então, por enquanto, é isso que vocês falaram na abertura, né? O ex-presidente Fernando Collor continuará preso, aguardando essa decisão do STF, né? Ele começa a cumprir a pena, e com todas as questões aí que o Alexandre trouxe, né, em face da saúde dele, da condição de ser um ex-presidente da República, terá que cumprir algumas questões ali, vai ter a sua cela individual e tal, mas enfim, ele continua preso independentemente do processo ter parado, mas achei legal a gente trazer aqui para a discussão o tempo, né, que isso está demorando, não para prender um ex-presidente, mas para que o processo, finalmente acabe, né, e aí parece que quando acaba, ele não acaba, né, a gente vai continuar esperando que os ministros se reúnam no plenário físico para referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Seguimos aguardando, então, Ivan, você volta com a gente ao longo da programação. Ivan falava sobre a primeira pena, né, determinada ali, que seriam, em média, 33 anos, né, Ivan? E agora a última condenação que a gente tem para o Fernando Collor de Mello, 8 anos e 10 meses de prisão. Claro, nem tudo isso seria em regime fechado, se não for autorizado o regime domiciliar, nem tudo seria em regime fechado. Ele teria que cumprir 1/6 da pena. Então, a partir de 1 ano e 5 meses no regime fechado, ele poderia tentar a progressão ao semiaberto. Isso, claro, a gente falando
se o ex-presidente fosse mantido no regime fechado, não tiver essa autorização para o regime domiciliar. É que o ministro Alexandre, o ministro revisou, né, o relator Edson Fachin lá em 2023 e defendeu essa pena de 33 anos e 10 meses de prisão, foi vencido, e aí com base no entendimento do ministro revisor, do ministro Alexandre de Moraes, defendendo uma pena menor, nesse caso, eram 4 anos e 4 meses pelo crime de corrupção passiva e outros 4 anos e 6 meses pelo crime de lavagem de dinheiro, totalizando esses quase 9 anos de prisão. Perfeito, obrigada.